Oferecimento Gorilla. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Estamos aqui mais uma vez pela Just TV com o Jurídico News. O tema desta noite é representante comercial. E para debater sobre esse tema, nós tivemos a honra aqui de receber em nossos estúdios o Dr. Jonas Gonçalves de Oliveira, que é advogado, especialista em direito empresarial e idealizador do software denominado Jurisportal. Boa noite, Dr. Jonas. Boa noite, Dr. Luiz Risseto. Boa noite aos internautas que nos assistem. Mais uma vez é uma honra estar aqui em sua companhia, prestigiando esse honrado programa. Nós é quem agradecemos a sua presença, Dr. Jonas. Antes de mais nada, gostaria de esclarecer aos internautas o que significa a função de um representante comercial. Dr. Jonas, qual é a atividade do representante comercial? Via de regra, o representante comercial é contratado para promover vendas dos produtos da representada. Uma das características do representante é a sua autonomia, ou seja, ele é quem vai dirigir a sua própria atividade. Ele fará seu horário de trabalho, seu roteiro, os clientes que irá visitar, abrirá novos clientes, enfim, irá desenvolver toda a sua capacidade de vendas em prol da empresa representada, que pode ser uma apenas ou diversas representadas. Dr. Jonas, existe uma certa confusão entre a atividade autônoma do representante comercial e do vendedor de uma empresa? Por qual razão acontece, se é que existe, por qual razão costuma acontecer essas confusões? É só por má fé do representante comercial que quer estabelecer um vínculo empregatício com a empresa, ou porque a empresa muitas vezes trata o representante comercial como se fosse seu empregado? O que acontece nessa situação de confusão, aparente confusão entre o representante comercial e o vendedor? Ambos dedicam-se a divulgar e vender produtos de uma determinada empresa. Ambos têm em comum a onerosidade, que seria o ganho pelo desempenho de sua atividade, a pessoalidade, que é ele mesmo prestar os serviços. Porém, o elo diferenciador entre o representante, que é um autônomo, e o empregado, que é o vendedor, é exatamente a subordinação. O representante não está subordinado a ordens da empresa, enquanto o vendedor deve cumprir as determinações do patrão, ou seja, as ordens imediatas. Tem horário a cumprir, tem escala a ser feita, tem meta a ser atingida, ele tem um determinado número de visitas fixados, isto o vendedor, que seria o empregado. Já o representante não. Agora, respondendo melhor à sua pergunta, o representante que busca a justiça no afã de ver reconhecido um vínculo empregatício, muitas vezes ele tem razão porque ele vivia sob ordens, mas uma boa parte das vezes ele busca almejar um lucro inesperado. Ele busca ganhar aquilo que ele não teria direito. Dr. Jonas, o que o doutor aconselha aos empresários que lidam com representantes comerciais nas suas empresas, como lidar com o representante comercial para que não haja essa confusão das atividades da atividade do vendedor? Aliás, as comissões são as mesmas? O que se paga com representante comercial é igual como se paga com o vendedor? Quais são
outras peculiaridades que diferem uma categoria da outra, do vendedor, com vínculo empregatício, do representante comercial autônomo que não tem vínculo empregatício? Bom, vamos iniciar pelo representante. Via de regra, o representante comercial, ele é admitido, é feito um contrato de representação comercial. Como representante comercial que é, obrigatoriamente, ele tem que ter um registro junto ao CORCESP, no caso de São Paulo, ou CORE, que é o Conselho Regional do Representante Comercial. Ele tem que ter este registro. Ele tem que ter também registro na prefeitura para desenvolver a atividade de representante, podendo ele ser pessoa física ou empresa. E as comissões para o representante, via de regra, são mais altas em percentuais do que a do vendedor. O vendedor já tem uma comissão menor. E isto é previsível, até entende-se, por quê? O vendedor, ele passa, além de ter as comissões, ele tem direito a 13º, tem direito a férias, a um fundo de garantia. E o representante comercial não tem direito a nada mais a não ser as suas comissões. Um outro ponto também que diferencia uma categoria e outra é que o vendedor tem um piso salarial, um piso, vamos dizer, um mínimo que ele vai ganhar, que muitas empresas assumem como sendo ajuda de custo. E o representante comercial não tem reembolso de despesa nenhuma. A empresa não pode reembolsar as despesas do representante a título de ajuda de custo, porque ela estaria indo para o lado do vínculo empregatício. E, doutor Jonas, quais são os cuidados que se deve ter uma empresa, um empregador de empresa que lida com representantes comerciais, para que ela trate o seu representante comercial ou os seus representantes comerciais de natureza autônoma, como verdadeiramente são? Ou seja, sem que cometam equívocos e os tratem como se fossem seus vendedores indo para o lado, gerando o vínculo empregatício com esse representante comercial, descaracterizando essa atividade. Quais são os cuidados que a empresa deve adotar para que isso não ocorra? Bom, eu aconselharia as empresas ao seguinte. Em primeiro lugar, ao precisar de um representante, divulgando que está precisando de um representante, pedir ao representante que dirija a ela uma carta pleiteando esta representação, informando a área que pretende trabalhar, informando do seu conhecimento, se já é um expert em vendas, se já trabalhou como representante para outras empresas, ou se é representante de outras empresas, enfim, uma carta onde ele se candidata a preencher a vaga de representante comercial que exista. A empresa, recebida essas cartas, e escolhendo um dos representantes, ela deverá chamá-lo, ou, se ele for de outro estado, enviar a ele um contrato de representações. Deve ser firmado um contrato de representações. E ela deve observar que ele tem, obrigatoriamente, que estar registrado no Conselho de Representantes Comerciais. Feito o contrato, comprovado o registro, inicia-se as vendas. O representante passa a fazer vendas. E aí vem aquela fase toda da comunicação empresa-representante. Nesse momento, é que é muito importante o dono da firma representada saber que aquele representante é uma pessoa autônoma. Então, ele não pode estar determinando que se faça isso ou aquilo. Ele deve, sim, pedir que se faça uma coisa ou outra. Se um cliente ligou, deixou um recado que pede a visita de um representante, não vá passar um e-mail para o representante dizendo assim: eu quero que você amanhã às 8 horas esteja na empresa X. Isto é uma ordem. E se é uma ordem, ele é subordinado. Se ele é subordinado, ele é empregado. Ora, não custa sermos gentis. Senhor fulano, recebemos a ligação da empresa tal. Por favor, dentro do seu esquema de visitas, dentro da sua programação, passe nesse cliente que ele está interessado em nosso produto. São duas formas de colocação bem distintas, onde uma existe uma ordem e a outra não, existe um pedido. Daí vamos
ter certeza se existe o vínculo ou não existe o vínculo. Infelizmente, muitas representadas fazem essas ordens constantemente. E isto acaba gerando um problema futuro de um reconhecimento de vínculo empregatício. Doutor Jonas, e na atividade de representante comercial, há necessidade de que o representante compareça assiduamente, frequentemente à sede da empresa? Ou é uma situação esporádica que não precisa necessariamente ocorrer com frequência? Doutor Ricetto, é exatamente o contrário. Se houver a necessidade de comparecer diariamente à empresa, ou assiduamente, ou ser determinado horários para que ele compareça à empresa, ele está sendo vinculado. Ele está tendo que cumprir uma determinação. Então, ele passa a ser empregado. O representante não tem obrigações, ele é autônomo. Saiu, vendeu, tirou o pedido, mande o pedido pelo correio. Se for caminho, ele passa na empresa, mas se não for, transmita o pedido por e-mail, enfim, de acordo com as diretrizes da empresa, diretrizes essas voltadas para a forma de vendas e não para o trabalho, não para a forma de trabalho, e sim forma de venda. Ele encaminha o pedido, ele não tem obrigação nenhuma de estar passando na empresa em determinados momentos. Se tiver, ele é empregado. Como é que funciona esse pagamento dessas comissões para o representante comercial? É com base nas vendas, num percentual sobre as vendas, e quando ela é paga, por uma estimativa mensal, semanal, diária, ou mediante a apresentação dos pedidos de vendas? Há interesse do representante comercial logo apresentar os pedidos que ele recebe sobre as mercadorias que ele está representando, doutor Jonas? Via de regra, os representantes comerciais eles ganham suas comissões por mês. Ou seja, todas as vendas entregues num determinado mês são apuradas e creditadas a ele a comissão. A lei do representante comercial, que é a 4886/65, faculta que a comissão seja paga tão somente quando do recebimento da venda efetuada. Ou seja, uma venda que foi feita em 3 parcelas, uma suposição 30, 60 e 90 dias, a comissão obrigatoriamente tem que ser paga após o recebimento. Esta é a obrigação. Porém, muitas empresas, no afã de favorecer o representante, de ajudá-lo, de estímulo, pagam a comissão antecipadamente, ou seja, todas as vendas que foram entregues no mês são somadas, calculado um percentual, digamos 10%, ou 8%, ou 7%, ou 5%, enfim, de acordo com a empresa, calcula-se o percentual e já se paga isto por volta do dia 15 do mês seguinte. Não existe adiantamento, não existe reembolso de despesa, tampouco existe ajuda de custo ou fixo, né? Doutor Jonas, nós estamos aqui, gostaria de lembrar os internautas que estão chegando agora, nós estamos falando sobre o tema representante comercial. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Jonas. Está chegando aqui, inclusive, outras perguntas dos internautas, que ainda vamos fazer algumas delas ainda aqui ao vivo. O convidado, se puder, já responder para os internautas ao final do programa. Mas nós temos uma pergunta muito importante, que é no sentido do pagamento do representante comercial. O vendedor ele recebe seu vale durante o mês, o seu salário no final do mês, o vendedor que tem vínculo empregatício, com o seu fixo mais as suas comissões, mas o representante comercial autônomo, como é que ele recebe esse pagamento das vendas que ele efetuou, das vendas que a empresa fez, representadas por esse representante comercial? Como é que a empresa tem que pagar o representante comercial? Eu gostaria que o nosso convidado, o Dr. Jonas, respondesse essa pergunta, mas depois dos comerciais, por gentileza.
Promoção do Gorila. Impressora HP LaserJet. Alta eficiência e qualidade. Por apenas R$ 469,00 à vista ou em até 12 vezes de R$ 44,32 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Igualdade não é quando não tem diferença. Igualdade é quando a diferença é respeitada. É quando você tem direitos iguais ao das outras pessoas. Mesmo que essas pessoas não sejam iguais a você. Não importa a sua origem, sua religião, sua cor. Não importa a origem do outro, a cor do outro, a religião do outro. Igualdade é quando todas as vozes são ouvidas. Promover a igualdade. É isso que faz a diferença. Um país sem desigualdade é um país melhor para Estamos de volta aqui com o Jurídico News, falando sobre representante comercial. Pergunta deixada no ar para o nosso convidado é a seguinte: o representante comercial autônomo, quando é representante comercial uma pessoa jurídica, não há dificuldade em se entender a diferença e nem confundir com vínculo empregatício de vendedor. Mas o representante comercial autônomo, onde costuma-se ter confusões com o empregador, com o empregado vendedor de vínculo empregatício. Como é que tem que a empresa formalizar os pagamentos desse serviço, dessa prestação de serviço do representante comercial, para deixar bem claro que ela está pagando um representante comercial autônomo e não um vendedor com vínculo empregatício? Como é que deve proceder a empresa, doutor Jonas? Bom, existem dois tipos de representantes comerciais. Aqueles que têm a sua empresa de representação, esses, logicamente, ao final do mês, feita o relatório daquilo que ele teria comissões a receber, ele tem que emitir uma nota fiscal de serviço, encaminhar esta nota fiscal para a empresa representada e ela, por sua vez, vai fazer o pagamento mediante depósito bancário, muito provavelmente. E existe o representante comercial que não tem empresa, que não é pessoa jurídica, e sim pessoa física. Este representante comercial, ele pode exercer a representação, desde que esteja registrado no Conselho, e a ele o pagamento deve ser feito mediante RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. E esta RPA deve ser calculado o INSS, descontado este valor, pago o líquido ao representante, mediante depósito bancário, é possível, e recolhido aos cofres públicos o valor do INSS retido. Se a empresa deixar de cumprir isto, numa eventual reclamação trabalhista, onde exista o pedido de reconhecimento de vínculo, e ela alegar que ele era autônomo e não tiver para apresentar para a Justiça os recibos de pagamento autônomo e, consequentemente, os descontos e recolhimentos ao INSS, ela estará alegando em defesa dela a própria torpeza. Ou seja, ela alega que ele não é empregado e é autônomo, mas não paga como autônomo e não desconta o INSS. Daí vem o reconhecimento de vínculo empregatício. Esse é um ponto de suma importância numa discussão jurídica sobre se existe ou não o vínculo. Doutor Jonas, na Justiça do Trabalho, o ônus da prova não é de quem alega, né? É da reclamada. Eu pergunto, qual o risco que normalmente corre um empregador, uma empresa, numa reclamação trabalhista de um representante comercial que foi tratado indevidamente, como se vendedor fosse, está sujeita a ele a pagar que tipo de indenização, supondo que ele trabalhou o maior tempo possível, que não é atingido pela prescrição, no caso de 5 anos? Bom, um representante que tenha trabalhado durante 5 anos para uma determinada empresa, ou mais, ele pode até ter trabalhado 10, 15 anos, mas o direito dele de reclamar perante a Justiça do Trabalho seriam os últimos 5 anos. Se esse representante ganhou, em média, R$1.000 por mês de comissões, em média, se reconhecido o vínculo empregatício, lógico, dependendo da fórmula como foi feita a inicial, dos pedidos da inicial, ele vai receber uma indenização de R$80 a R$150 mil, o que pode até quebrar uma empresa de pequeno porte.
E a diferença está entre esse 80 a 150 mil reais no pedido que é feito pelo seu patrono, pelo seu advogado. Por quê? Muitos advogados deixam de, neste momento, pedir o reembolso de despesa de combustível, que a lei prevê para o vendedor a obrigatoriedade de pagar o reembolso. E o representante não. Se houver esse pedido, ela vai a 150 mil reais, uma condenação de um representante que tenha elaborado por 5 anos, ganhando R$1.000 por mês. Portanto, está aí uma atenção muito especial que as empresas que contratam representantes comerciais devem ter na hora de fazer as suas contratações. Aliás, o contrato escrito, doutor Jonas, existe alguma cláusula específica, alguma cláusula peculiar que é importante ter nesses contratos escritos de prestação de serviço com o representante comercial? Na minha experiência em defesas trabalhistas, já fiz diversas defesas dessas, acima de 200, seguramente, nos últimos anos, eu tenho observado muito que o representante comercial, ele alega o vínculo, ele alega a subordinação, ele alega a determinação de ordens. Então, a empresa ela tem que se precaver de não ter documentos que imponham esta ordem. E uma das alegações é de que ele recebe relatório de clientes aos quais ele é obrigado a visitar. Ora, a empresa às vezes fornece uma lista de clientes com o objetivo de facilitar. Então, uma das cláusulas que eu colocaria no contrato seria, apesar de não ser obrigatório, o representante poderá, a qualquer tempo, solicitar da representada uma lista de seus clientes para fim de melhor conhecimento da área. Alguma coisa nesse sentido. Isso é importante. Doutor Jonas, o tema é muito vasto. Eu gostaria de fazer algumas outras perguntas, mas também quero fazer as perguntas de alguns internautas que nós estamos recebendo. E eu vou fazer a primeira pergunta aqui do internauta, chamado Joel Santos. Ele fala de Barueri, aqui no estado de São Paulo. Ele diz, boa noite, visando o atendimento pessoal, qualquer empresa pode ser meu concorrente? Visando o atendimento pessoal, qualquer empresa pode ser meu concorrente? Eu acho que ele deve ser deve ser pergunta de algum empregador aqui, né? Visando o atendimento pessoal, qualquer empresa pode ser seu concorrente? Ou se for do representante comercial, qualquer empresa? Eu não entendi bem a pergunta também. Infelizmente, eu também não entendi bem essa colocação. Eu acho que ainda estamos em tempo de ser repassado esse e-mail rapidinho, esclarecendo um pouquinho melhor. Temos também outra pergunta aqui do internauta Antônio. Ele diz assim, caro apresentador, a terceirização nas empresas é uma tendência observada. Qual o cenário no futuro que o entrevistado acredita? Terceirização em todos os serviços? Com todo respeito ao internauta, a terceirização, ela foi instituída, o legislador, ao instituir a legislação, ele objetivou criar uma nova categoria e criar a possibilidade a que aquele que seria um empregado de ter sua própria atividade e ganhos a mais com isto. Mas ela foi manipulada. Hoje, a maior parte das empresas usam da terceirização como uma forma de fugir à sua responsabilidade tributária. É um perigo muito grande a terceirização. A empresa que utiliza a terceirização tem que tomar muitas precauções, porque a empresa terceirizada tem que ser altamente idônea, tem que estar recolhendo seus tributos em dia, o INSS tem que recolher os direitos dos associados a ela, dos empregados dela, no caso, e a empresa é responsável por isso. Se a terceirizada não pagar, o contratante da empresa de terceirização é que vai ter que assumir todos esses pagamentos. Então, ao final, aquilo que seria uma economia acaba saindo bem mais caro. Eu não vejo muito futuro na terceirização, não. Doutor Jonas, a internauta Adélia
faz a seguinte questão aqui, apresenta a seguinte questão. O representante comercial também deve ter o CCM junto à prefeitura? Perfeitamente. Ele tem que ter o registro junto ao Conselho de Representante e o seu registro junto à prefeitura. Aqui o internauta Joel Santos, daqui de Barueri, pergunta em qual ocasião o PPR e o PLR é obrigatório? Que é obrigatório o PPR e o PLR. CTR. Não, ele colocou aqui PPR. Tem outro internauta aqui que pergunta, saudações, existe, aqui não coloca o nome, existe alguma legislação que trate do representante comercial e ela tem alguma peculiaridade, alguma exigência que protege o representante comercial? Sim. Existe a lei dos representantes comerciais, é a lei 4886/65. E, inclusive, essa lei ela tem, logo em seu artigo 1º, ela define o que é o representante comercial. E a característica dele é a não eventualidade da prestação de serviço. O representante comercial ele presta serviços assiduamente, a onerosidade também. E aquilo que deriva, que, vamos dizer, distingue do emprego é a ausência de subordinação, ou seja, a autonomia na prestação do serviço. E esta lei dá uma série de proteções ao representante. Por exemplo, uma vez feito um contrato de representação, se a empresa representada rescindir esse contrato sem justa causa, que cabe também a justa causa na rescisão do contrato de representação comercial, ela estará obrigada a pagar uma indenização equivalente a 1/12 de todos os ganhos do representante, pelo tempo em que ele trabalhou, não importa o número de anos, não há prescrição. Todo este valor corrigido à data de hoje, ele recebe 1/12 de indenização. E se ela não der um pré-aviso, ou seja, se ela não avisar que vai rescindir o contrato após 30 dias, ela será obrigada ainda a pagar outra indenização, que é equivalente a 1/3 da somatória dos 3 últimos ganhos comissionais, ou seja, dos 3 últimos meses. O representante tem, sim, suas garantias com base nessa lei. Doutor Jonas, só para resumir, existem empresas que acabam conduzindo de uma forma equivocada o tratamento do seu representante comercial e tratam o vendedor, né, que tem vínculo empregatício, como se representante comercial fosse, né? O que acaba sujeitando, que benefício acaba tendo uma empresa que tem o seu vendedor com vínculo empregatício, trata ele como vendedor, mas que para fugir, muitas vezes fazem isso com essa intenção, maldosamente para fugir aos seus deveres tributários, o contratam como prestação de serviço de uma forma figurada. Que benefício ela tem nessa carga tributária? Qual a diferença que ela ganharia se eu tivesse contratado diretamente um representante comercial propriamente dito? Por quê? Vou reformular minha pergunta, acho que eu não me expressei direito. Por que a empresa vai contratar um vendedor com vínculo empregatício e sem registrá-lo como se prestador de serviço autônomo fosse, ao invés de logo de cara, por que não contratar um representante comercial com registro no conselho, e tratá-lo com as características desse autônomo, desse profissional autônomo, que já sabe trabalhar e desempenhar muito bem a sua função? Por que isso acontece, doutor Jonas? Sabe explicar? Olha, basicamente a empresa, ela, ao contratar alguém como representante comercial e que não preenche os requisitos de representante comercial, não tem registro no CORE, não tem inscrição no CCM, não existe um contrato de representação, ou pode até existir, mas não tem os 2 anteriores, ela, eu diria que em 70%, 80% das vezes, a intenção dela é deixar de contribuir com o INSS. Vamos dizer, economizar indevidamente.
Eu diria indevidamente por quê? O representante comercial autônomo, via de regra, as comissões deles são em percentual maior. Eu diria que é quase que uma regra entre 8% e 10%. Já o vendedor registrado, a comissão gira geralmente de 3% a 5%. Então, se pegarmos uma planilha e fizermos o cálculo, quanto me custa um vendedor registrado, ele vai receber 3% a 5% de comissão, ele vai receber 13º, férias, ele vai ter direito ao fundo de garantia. Tudo bem. Estes valores, se pormos numa planilha, vai equivaler ao do representante comercial. E a empresa vai correr um risco amanhã de ter que pagar tudo do representante comercial de novo, no reconhecimento de vínculo, à toa. E pode até passar pela pecha de sonegadora desnecessariamente. Ou seja, então, se você tem aí um vendedor, não descaracterize, não tente descaracterizar esse vínculo empregatício para fins de representação comercial, porque vai acabar pagando 2 ou 3 vezes o valor que já pagava, que pagaria para um representante comercial ou para o próprio vendedor, não é isso, doutor Jonas? Sim. Doutor Jonas, estamos chegando aqui ao final do programa, gostaria que pudesse fazer as suas considerações finais e os internautas que infelizmente não puderam ter suas perguntas respondidas no ar, gostaria que deixasse, se puder, um e-mail ou um telefone para que pudesse ser dirigida diretamente ao nosso convidado. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui presente, participando deste já tão famoso programa. E aos internautas, infelizmente, que não houve tempo hábil para a resposta, se quiserem me dirigir um e-mail pessoalmente, eu terei a máxima satisfação em responder. Meu e-mail é jonas@jonas.adv, abreviação de advogado, .br. Ou seja, jonas@jonas.adv.br. À disposição. Doutor Jonas, nós gostaríamos de agradecer aqui a sua presença nos estúdios da Just TV, agradecer os internautas por esta audiência aqui do Jurídico News e dizer que a todos estaremos de novo aqui ao vivo na próxima quarta-feira, num novo horário, às 21h45, com outro Jurídico News. Boa noite.